Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está iniciando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira. Claro, repercutindo resultados negativos para o futebol do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro no último final de semana. Teve derrota do Grêmio lá em São Paulo, 2-0 para o Corinthians. Teve derrota do Juventude à frente do Palmeiras em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E teve o empate do Internacional no estádio Beira-Rio contra a equipe do Atlético Mineiro, num jogo muito confuso, mas que a gente vai repercutir, claro, durante o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira. Quero antes avisar a todos e convidar principalmente para acompanhar a nossa programação. Vem para o 524, tem muito entretenimento, tem segurança, tem política, tem esporte, tem tudo que você precisa para passar o dia a dia nos fazendo companhia, tá bom? E vem aí muitas novidades. Nos acompanhe sempre às 14h aqui na RS Play, no canal 524. E antes de apresentar o que não precisa ser apresentado, porque é de casa, mas para protocolar aquele boa tarde, antes eu quero falar com o torcedor colorado. O que está passando na cabeça do departamento de futebol do Internacional? O que passa na cabeça do comando técnico do Internacional? Porque o melhor jogador do Internacional nas últimas rodadas, ele é colocado no banco de reservas. E quando a corda aperta no pescoço, a substituição tem nome: Carboneiro, para tentar resolver os problemas do Internacional. Isso é falta de convicção? O que a gente pode projetar? O que a gente pode pensar? Um time que bota o melhor jogador no banco de reservas, não dá para entender. Por que tu não usa os jovens desde o início do confronto? Por que tu deixa para colocar o Gustavo Prado aos 70 minutos, 80 minutos, 200 minutos do segundo tempo? Por que o Ricardo Matias, que sempre que entra tem um bom aproveitamento, muitas vezes fazendo gol, não recebe uma oportunidade desde o início? Porque o Borré ganha mais de 1 milhão e precisa ser titular? Está na hora de mudar a cultura do futebol aqui do nosso Brasil. O salário não significa rendimento. Um jogador que tem oportunidades e não coloca a bola no fundo da rede, atacante vive de gol. Se não fizer gol, tem que dar o espaço para quem tiver, quando recebe as oportunidades, mostrar trabalho. O futebol ontem que o Internacional apresentou merecia um resultado positivo, porque não podemos também enganar o torcedor colorado. Teve criatividade, teve produtividade, tentou muitas vezes o gol, pegou o goleiro Everson, que é o goleiro do Atlético Mineiro, experiente, numa tarde iluminada, fazendo grandes defesas, parando o jogo com malandragem, quando era preciso, porque estava sentindo que o Internacional fazia muita pressão. Mas, gente, não pode criar tudo que o Inter criou, com mais de 30 mil colorados, que mesmo no momento difícil do Internacional, não virou as costas e invadiu o estádio Beira-Rio para, de alguma maneira, ajudar. E as coisas não acontecem por parte do Internacional. O que falta para o Alan Patrick voltar a ser o Alan Patrick? O que falta para o Borré conseguir concluir? Um jogador com o currículo que tem, por que chega em Porto Alegre e se acomoda? Não dá para entender. Maurício Borba, se é que dá para dizer boa tarde, uma boa semana, vamos juntos mais uma vez tentar entender o que acontece com o Internacional, o que acontece com o Grêmio, o que acontece com o Juventude, que na minha opinião praticamente está fechando o caixão. Tudo bem, Maurício? Tá calculando? Tá tentando entender os números do Internacional, Maurício Borba. Olha a cara de preocupado. Câmera fechada no Colorado, Maurício Borba. Tudo bem, Maurício? Pode me dar boa tarde, pelo menos? Desculpa, Barbosa. É que tá muito fácil ganhar dinheiro sem fazer aquilo que tu é contratado para fazer ou que tu é chamado para fazer.
E aí tem duas diferenças para mim e para o Borré. Primeiro, eu não estou ganhando dinheiro. A segunda, eu faço aquilo que eu sou chamado para fazer. O Borré está ganhando dinheiro e não está fazendo o que ele faz. Um atacante de 1.800.000, ele não pode se equivaler ao Rossi, com todo respeito ao Rossi, que era um jogador muito esforçado no Inter. Dava carrinho, brigava, discutia, era uma figura, mas era só. Não tinha qualidade técnica para estar no Inter, não tinha qualidade técnica para fazer diferença no Internacional. O Borré ganha 1.800.000 e ele não faz nenhuma diferença no Internacional. É um ataque estéril. É um ataque que não machuca o adversário. O Everson, em determinado momento, e isso foi na tua frente, Barbosa, com jogadores do Internacional dentro da área, inclusive próximos à pequena área, o Everson, ele defende com o peito. A bola vem, ele domina com o peito e segura. Ele domina com o peito e foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Ela vem, ele domina e pega. Não tinha ninguém próximo dele, não tinha ninguém fazendo uma pressão sequer. O Atlético Mineiro, apesar de tudo, não se assustou. Não se assustou. Ah, porque o Everson estava inspirado. De verdade, não teve nenhum milagre dele. Não teve nenhum milagre do Everson. Nenhuma bola que assim, meu Deus, impossível de pegar. Uma bola que fosse na forquilha e ele vai lá e tira tudo bem. Mas se a gente for olhar os chutes, por exemplo, do Bruno Tabata no primeiro tempo, de fora da área. Ele bate uma bola de fora da área que ela vai rasteira, não vai nem no cantinho, nem no meio do gol, fica no meio termo. Se fosse um pênalti, o goleiro ia pegar fácil. O chute do Carboneiro, apesar de ter sido bonito em arco, também foi mais para o centro do gol. Agora, quando o goleiro transforma uma defesa em algo plástico, tudo bem. É trabalho dele para poder sair na foto, para poder fazer seu recorte e por aí vai. Mas uma coisa eu quero mostrar, antes da gente levar para a central, é isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Nessa nota de R$3 verde, está estampado o rosto de Ivandro Morbach, o latino, que é vice-presidente eleito, está no Conselho de Gestão. Abaixo dele, na nota de R$3 rosa, Alessandro Barcelos, que também é o presidente do clube. Esse foi o protesto da torcida colorada na tarde e noite de ontem contra esse Conselho de Gestão, que gastou tubos de dinheiro para um time praticamente estéril, Barbosa. Deixa eu aproveitar depois dessa leitura do Maurício, dessa tese, justificar o meu voto de melhor em campo ontem no Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Porque, e eu concordo com o Maurício, não foram defesas mirabolantes, que goleiro espetacular. Não, mas defesas importantes, em momentos importantes e principalmente com a experiência do Everson, ele entendeu que o árbitro estava confuso, perdido, em alguns momentos equivocados. E ele começou a tomar conta do jogo. Ele fazia uma defesa, sentia que o Internacional estava num momento de pressão, ele caía, chamava o departamento médico, esfriava o jogo, e com isso o tempo vai passando, e para quem precisa do resultado, aquilo dali se transforma em mais um adversário, porque tu nota o relógio passando e tu não está encontrando gol, e não está encontrando gol. E por isso que eu votei ontem no Everson o melhor jogador em campo. Eu fiz uma média, tá? Deu 23 segundos o tempo que o Everson estava levando entre a defesa e repor a bola. 23 Não, teve segundos. vários impedimentos do Internacional que o Atlético saía todo e ele se posicionava para fazer a cobrança. Cara, ele jogava a bola uns 10 metros na frente dele, caminhava para trás, depois caminhava em direção da bola. Cara, isso daí vai tempo.
Isso daí é experiência. É jogador que tá sentindo que tá tomando uma pressão e precisa esfriar o jogo. Não, de fato, o Atlético tomou uma pressão totalmente ineficaz. Não, Uma a pressão Uma pressão do estéril. torcedor, mas de gol claro mesmo, de possibilidade. Cara, no primeiro tempo teve o chute do Tabata no poste, mas que tinha sido marcado. Não foi Tabata, foi o Thiago Maia. Thiago Maia, mas que daí foi marcado um impedimento no passe anterior. Aí depois, no segundo tempo, teve uma cabeçada do Ricardo Matias, teve uma outra cabeçada do Borré, que a bola saiu no lado direito do goleiro e que o Ricardo Matias e o Carboneiro? Gustavo Prado tava fechando. Inclusive o Borré justificou o erro da cabeçada dizendo que era para eles terem entrado para concluir. Não, tudo bem. Mas assim, quando aconteceu esse lance, eu conversei com alguns amigos ali, identificados, né? E a gente, cara, não acredito que não tinha ninguém no segundo poste para empurrar essa bola para a rede. Eram os três que estavam fechando. Carboneiro, Matias e o Prado. Cabeceio do Ricardo Matias. Foi bom? Foi bom. Mas o Everson deu uma valorizada na defesa. Não, claro. Deu uma valorizada pelo corte, pela foto. Bom, se a gente pegar as fotos das defesas do Everson, assim, era para ter sido 6-0 pro Inter. 6-0. O Ivan, se não me falha a memória, fez uma defesa no jogo. Se não me falha a memória. Assim, sem pegar números aqui, o Ivan fez uma defesa no jogo que foi um chute cruzado da direita ainda no primeiro tempo, que ele pega ela bem no cantinho da trave, e eu tenho a sensação de que quando ele pegou, ela ainda escapou dele, bateu nas pernas e ficou. O Ivan fez 3 coisas ontem no Beira-Rio. Fardou. Não, isso aí eu não vou nem contar. Ele fez 2 defesas e deu entrevista. Coisa que alguns outros importantes e identificados do grupo não fizeram. Né? Que eu acho... Cara, eu vou usar a expressão deselegante para não pegar pesado. Mas estratégia 1. Os jogadores, claro, que com a orientação da assessoria de imprensa, eles orientam, esperam iniciar a coletiva para passar pela zona mista. Aí quando passa pela zona mista, de 70 jogadores, 2 param e os outros 68 passam por trás. E alguns mais identificados com o Internacional passaram por trás. Aí vem o Ivan falar, com o maior respeito ao Ivan. Olha, volto a falar. Teve a gentileza e teve... Fugiu a palavra. Personalidade. Teve personalidade de parar para falar num momento difícil, num resultado negativo. Mas daí tu não escuta. E nós já viemos falando isso há muito tempo. Tu não escuta um D'Alessandro, tu não escuta... O Alan Patrick, eu acho que ontem não falou também. Não, ontem o Alan Patrick não falou. Não falou, normalmente fala. Ontem não falou. Quem falou foi o Mercado, Bruno Gomes e o Ivan. Isso. E foi os 3, 4 que eu consegui fazer. Não, esses 3 aí que falaram. Assim, o D'Alessandro, ele é escalado para falar. Não. Ele pede para falar. Agora eu não sei mais, porque na apresentação do Alan Rodrigues, que ele quis dar uma letrinha, ele diz assim, não, porque não sou eu que sou escalado para falar, não sou eu que peço para falar. Eu falo quando eu sou escalado para falar. Aí depois ele dá outra coletiva, a do choro, que para mim é choro de desespero, de quem tá fazendo um trabalho ruim e sabe que vai ficar com a paleta marcada caso aconteça o rebaixamento do Inter. Porque o vestiário, ao que demonstra, tá saturado do D'Alessandro. Então, assim, aí nessa coletiva do choro, ele fala que não, eu peço para falar, fui eu que pedi para falar. Não, então só um pouquinho. Vamos entender. Ou o D'Alessandro pede para falar, ou o D'Alessandro é escalado para falar. Aí eu já não tô entendendo, Barbosa. Mas, cara, como dirigente, como homem do futebol, Não. eu acho que ele não precisa esperar ser escalado. Pelo que Presidente, olha só,
precisamos falar com o torcedor. Deixa para mim. Pelo que eu entendi, Deixa para mim, deixa que eu vou. pelo que eu entendi da coletiva de José Olavo Bisol ontem, coletiva tão eficiente e esclarecedora quanto o Borré no ataque do Inter. Inútil. Cara, todos os jogos a partir de agora vai ter algum dos membros da direção falando depois do jogo. Foi o que eu entendi. Tá? E eu acho que foi prometido isso, não foi? O Bisol falou de que todos os jogos alguém vai ficar responsável de conversar com o torcedor. Exato. Cara, eu vou abrir um guarda-chuva aqui no estúdio. Tem o mesmo efeito. Antes de eu trazer o recado do Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, nossos parceiros e que está facilitando a tua vida financeira e muito aqui no Rio Grande do Sul, eu quero saber a opinião do Maurício sobre o seguinte. A responsabilidade da segurança do torcedor do Internacional na saída do jogo, ainda no pátio do Beira-Rio, não é do clube? É da terceirizada do clube. É do clube. Do clube. Que terceiriza de uma empresa privada terceirizada. Sim. Cara, ontem nós vimos cenas lamentáveis no pátio do Beira-Rio, onde torcedores do Internacional brigando com o próprio torcedor do Internacional. Cara, é inadmissível isso, cara. Aí diz, pô, Barbosa, tu tá responsabilizando o clube. Não. Primeiro a gente responsabiliza o torcedor completamente descontrolado que consegue arrumar uma briga entre o próprio torcedor do Internacional. Mas o clube que bota aquele bando de seguranças privados na pista atlética, na parte de dentro do Beira-Rio, quando acaba o jogo, cara, poderia ser a metade do lado de dentro, para o torcedor não invadir, ok? E a outra metade do lado de fora, cuidando a ida do torcedor com tranquilidade para casa. Mas, ô Barbosa, assim, a gente pensa 50 vezes antes de falar, mas eu preciso falar isso. Eu não tô apoiando a violência, não tô apoiando briga. Isso aí não resolve nada, até porque assim, gente, você sair no soco no pátio do Beira-Rio, ao mesmo tempo que os caras estão no WhatsApp combinando com outros jogadores que jogam em Porto Alegre, de, pô, quanto que eu pego de carne para fazer o churrasco hoje? Tu já pegou carvão? Vamos fazer com lenha ou com carvão? Enquanto isso, vocês estão se matando no soco. E eles estão combinando churrasco. Mas aí é que tá, Barbosa. Enquanto o ingresso estava um financiamento de um Celta, a gente não via essas cenas. Não tinha vaia, não tinha apoio o jogo todo, não tinha nada. O Beira-Rio era um teatro. Por quê? Porque os clientes iam para o estádio. Aí barateou, deu ingresso de graça, os torcedores voltaram. Tem uma mudança de perfil na arquibancada do Beira-Rio, que ontem, contra o Botafogo, já tinha sido vista, contra o Sport também ficou evidente, mas ontem eu acho que foi crucial. Porque houveram vaias no intervalo. Na saída para o intervalo, quando o juiz apita, houveram vaias. Daquele setor, né, com um pouco mais de poder aquisitivo. O estádio respondeu com canto, não com aplauso, com canto. Porque se tu aplaudir, tu tá apoiando os jogadores. Quando tu tá cantando pelo clube. Tu tá torcendo pelo clube, pelo escudo, não pelos jogadores. Então, foram silenciados essas vaias do intervalo. Aí sim, acabou os 90 minutos, aí o estádio todo vaiou, exatamente porque foi o que o time mereceu. Mas tem uma mudança de perfil no torcedor, e aí, no final, na briga que aconteceu no pátio, não tinha essa indignação assim entre os torcedores. Deixa eu aproveitar
Meu caro Isaías, coloca na tela pra gente, em tela cheia, o logo do Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, porque eu tenho um recado muito importante para você sobre a tua vida financeira. Ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Volta para cá, porque a gente vai pro recado do Banrisul e da Impressul. O Maurício está bem empolgadinho para quem deixou de somar 3 pontos ontem. Ganhamos de 0-0. Ganhamos de 0-0, mas está classificado e nós vamos falar depois. Semifinal de Copa segue, hein? Chegaram de novo. Vê, Isaías. A gente já volta. A gente já volta. Fica aí. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play, canal 524. De segunda a sexta-feira, 14h, a gente está por aqui, nesse clima que vocês estão acostumados. É bom humor, debate, informação, falando de dupla Grenal e, é claro, tudo que interessa o futebol aqui do nosso Rio Grande do Sul, tá bom? Portanto, espalha para todo mundo. Todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, a gente está aqui às 14h na RS Play. Maurício Borba, a situação do Grêmio poderia ter sido melhor, né? Só uma coisa antes do Grêmio, tá? Isaías, que eu quero falar com o torcedor do Inter agora, tá? Ai, e aí Deus. é uma coisa quase que pessoal. Ai, meu Deus. Faz algumas semanas, talvez um mês já, que eu venho dizendo pro torcedor colorado comparecer no Beira-Rio, que é pelo clube, que é para apoiar o clube, que é para... essas pessoas passam e o clube fica. Mas eu tô envergonhado de fazer isso de novo. Continuem indo, mas eu não vou pedir mais pro torcedor ir ao estádio. Porque ontem eu cheguei lá no estúdio da Rádio Inferno, 12h, e já tinha gente no CAT, Central de Atendimento ao Torcedor, para fazer a sua biometria facial. E já tinha fila. E a partir daí, até a hora do jogo, a fila só cresceu. Era 6h30, a hora que eu estava subindo, eu passei, a fila do CAT estava quase em frente ao Gigantinho. Isso é muita coisa. Porque o CAT fica quase no letreiro. Estava quase dando a volta no estádio, para vocês entenderem. É muita ineficiência, não só em campo, mas em todos os setores do Internacional. E aí, a direção não faz nada, a gente recebe um comunicado faltando 2, 3 horas para o jogo. Ai, peçam para os torcedores fazer a biometria facial de tal forma. Não adianta! Não adianta! Pode pedir o que for, mas tem que pedir na hora certa. Pede 1 dia antes, 2 dias antes. Avisa antes. E hoje foram lá e colocaram promoção de novo do jogo contra o Bahia. E não mandaram o comunicado para reforçar. É só puxar a mensagem e colocar ali. Reforcem isso também, por gentileza. É só isso.
A incompetência que tá o Internacional é absurda, Barbosa. Pedir ajuda do torcedor e não se preparar para receber esse torcedor é um equívoco absurdo. Mas nessa reta final do nosso Virando o Jogo, Maurício Borba, eu quero refazer um raciocínio que eu tinha sobre o time do Grêmio. Eu estava acompanhando e eu mesmo fazendo algumas projeções de que o Grêmio poderia brigar por algo a mais dentro do Campeonato Brasileiro. E eu acho que ontem, lá em São Paulo, mesmo jogando fora de casa, a gente vê que o Grêmio é um time que bateu no teto. Não tem como a gente projetar o Grêmio procurar conquistar uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem, se o Grêmio, na situação que está na tabela de classificação, não consegue somar pontos fora de casa, cara, é impossível. Para o Grêmio buscar uma vaga na Libertadores, vai precisar fazer jogos diferentes fora de casa. Não basta ganhar dentro de casa para alcançar um objetivo. Então, volto eu aqui e estou me corrigindo. Eu acho que o Grêmio bateu no teto, tá? Não briga para cair, tá? Mas eu acho que também não deve ter mais ambições dentro do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem um compromisso na Arena do Grêmio, às 8 da noite, contra a equipe do Cruzeiro. O Grêmio não tem como negociar resultado. Negocia vitória ou vitória contra o Cruzeiro. E que é um time que está muito bem. É um jogo complicadíssimo. Eu não sei se os últimos resultados é o suficiente para o torcedor ir em grande número na Arena. Mas eu acredito que o Grêmio vai fazer campanha e vai fazer uma campanha forte, porque hoje já pela manhã já anunciou promoções, ingressos valor reduzidos e tudo mais para tentar o apoio do seu torcedor. Mas eu acho que o Grêmio não briga por mais nada dentro do Campeonato Brasileiro, Maurício. Eu acho que não. Assim, o Grêmio precisa ganhar um jogo para se manter assim, em termos matemáticos, se manter na Série A. Quando eu disse que eu achava muito para o Grêmio ir para pré-Libertadores, não era uma corneta, não era... Mas é que realmente o Grêmio, se a gente for parar para pensar ali até a metade do ano, o Grêmio era um time que brigava para não cair. Verdade? Precisou alcançar 22 milhões de reais na sua folha para poder fazer o futebol render e para não precisar brigar contra o rebaixamento. Aliás, se o Grêmio não tivesse... E aí eu vou fazer um paralelo. Porque quem possivelmente está salvando o Inter é o Grêmio. É verdade. Possivelmente quem está salvando verdade. o Inter é o Grêmio. Porque se o Grêmio não faz as contratações que tem, né, ali o William, Arthur, Carlos Vinícius, se o Grêmio não faz essas contratações, Noriega, o Grêmio seria mais um candidato ao rebaixamento. E aí possivelmente teríamos a dupla Grenal brigando por uma vaga no rebaixamento. Não, e o calendário do Grêmio daqui para frente são adversários do Inter contra o rebaixamento. Tem mais essa. Porque assim, ó, o Grêmio, ele contratou e o Inter não. O Inter está mostrando o que aconteceria com o Grêmio se ele não tivesse contratado. 30 segundos para nós fechar o Virando o Jogo desta segunda-feira. Infelizmente, eu acho que perdemos o Juventude na Série A, né? Ah, sim. Juventude, Esporte, ano que vem... Já diria um amigo meu, as velas estão compradas. Não, Juventude e Esporte, ano que vem é jogo sexta-feira. É jogo sexta-feira. E é uma pena. E é uma pena porque eu já debati, trouxe uma tese semana passada sobre a realidade e o momento do futebol brasileiro. É o pior momento para um time intermediário, e daí a gente abre o parênteses e coloca o Juventude dentro. É o pior momento para cair. Entendeu? Hoje, se cai um time grande, tem recurso. Ah, cai um Santos da vida, mesmo o Santos com todas as dificuldades, tem recurso. Agora... Tem o Neymar, tem uma grana para colocar, vai trazer um contrador melhor. Mas o Juventude vai Barbosa. fazer o quê? Vai aposentar o Nenê? Barbosa, olha só. O Juventude é um clube, né, grande no Rio Grande do Sul.
Mas no Brasil, ele é um clube médio para pequeno, Médio para pequeno. tá? O Juventude só está colhendo aquilo que plantou. Foram escolhas Por quê? mal feitas durante a competição. Não estou falando só desse ano. Tem um time que foi 2 vezes para a final Sul-Americana, que se chama Bragantino. Antes do Bragantino, a empresa que comprou o Bragantino bateu na porta do Juventude. O Juventude não quis. E hoje vai ter que recorrer. Mas enfim, fechamos o Virando o Jogo de hoje. Voltamos amanhã às 14h. Amanhã falaremos do escândalo de arbitragem na Turquia. Amanhã sobre arbitragem. Principal assunto e o que o Maurício mais gosta. Arbitragem no futebol. Amanhã, aqui no nosso Virando o Jogo. Por enquanto, aquele abraço e boa tarde para vocês. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.